Os Cavaleiros do Zodíaco em O Retorno de Abel, a vingança do Deus traído. Imagine por um instante que tudo pelo que você lutou, tudo em que você acredita, foi construído sobre uma mentira. Que a verdade que lhe deu forças para enfrentar o impossível era, na realidade, uma facada nas costas, dada por aqueles em quem você mais confiava. O que restaria de você? O que nasceria de uma dor tão profunda e divina? Talvez um Deus da vingança. É essa a sombra que se alonga sobre o santuário hoje. Uma sombra que vem do passado para cobrar uma dívida de sangue e traição. A paz é uma folha frágil, e o vento que agora sopra do Éden a está rasgando em 1000 pedaços. Aqui, no coração do mundo, onde o cosmo de Atena deveria ser um escudo contra a escuridão, o ar pesa como chumbo. Os pássaros se calaram há horas, num silêncio antinatural que precede apenas o caos. Saori Kido caminha pelos jardins do grande templo, seus dedos passando levemente sobre as pétalas de uma rosa branca, mas seu coração não está sereno. Há um eco no ar, uma vibração sutil e dissonante que mexe com a própria essência do seu poder divino. É uma sensação familiar, um fantasma de um pesadelo que ela acreditava ter enterrado. E então, sem aviso, o céu sobre a Grécia se parte. Não é um raio, não é uma tempestade. É como se o firmamento fosse um véu e uma mão invisível o tivesse rasgado de alto a baixo. Do abismo que se abre, desce uma luz, mas não é a luz da criação. É uma claridade doentia, âmbar e opressora, que não aquece, mas queima a alma. E no centro dessa fúria celestial está ele, Abel. Seu rosto ainda carrega a beleza esculpida dos deuses, mas é uma beleza corrompida. Seus olhos, outrora serenos como o sol do Éden, agora são 2 brasas ardentes de ódio puro. Sua aura não é de vida, mas de devastação. Um calor que seca a esperança e faz o mármore do santuário crepitar sob seus pés. Ele não está sozinho. 3 silhuetas descem com ele, envoltas em armaduras que não pertencem a este mundo. Armaduras que emanam um poder antigo e aterrorizante, baseadas em bestas mitológicas de um tempo esquecido. Ninurta, o Arconte de Anzu, o Devorador de Cosmo, cujas asas metálicas parecem cortar a própria realidade. Tammuz, o Arconte de Dumuzid, cuja armadura tem a frieza pétrea de um túmulo e cujo simples olhar promete o fim de toda a vontade. E Darski, o Arconte de Nergal, uma hidra de 9 cabeças forjada em energia pura, cada uma cuspindo uma ameaça elemental diferente, com o fogo primordial dançando em sua boca principal. Eles são os Arcontes Celestiais, os arautos do Deus caído. Abel pousa diante de Saori e o chão treme com o impacto. Não há saudação, não há reconhecimento de irmandade. Há apenas um desprezo silencioso e absoluto. Seus olhos percorrem o santuário, esse lugar que ele uma vez tentou governar, e seu olhar pousa sobre a estátua que guarda a armadura de ouro de Sagitário. Aquele símbolo de esperança, aquele emblema que tantas vezes guiou Seiya e seus amigos à vitória. Um sorriso amargo e torto cruza os lábios de Abel. Este triste artefato, sua voz ecoa, não como um som, mas como um pensamento intrusivo na mente de todos presentes. Um símbolo eterno da minha ingenuidade, da minha derrota para a traição que você chama de amor, irmã. Ele ergue a mão e os dedos se fecham num punho. Uma energia divina, da mesma cor âmbar e cinzenta de sua aura, envolve a armadura de Sagitário, selando-a em um bloco cristalino e impenetrável. Até que eu limpe esta impureza do mundo, até que eu purifique este sonho manchado, este poder não servirá a ninguém. É a primeira de muitas relíquias que serão enterradas. Sem sequer esperar por uma resposta, ele volta seu olhar para o horizonte. Com um gesto amplo de seus braços, o monte próximo ao santuário começa a se transformar. Rochas se rearranjam, colunas de luz brotam da terra e, em segundos, ergue-se novamente a imponente e ameaçadora montanha da dignidade, coroada pelo templo da coroa do sol.
sua fortaleza, seu trono de guerra. A normalidade não foi quebrada, ela foi obliterada. E no rosto de Saori, misturado à sua determinação, vemos o peso de uma culpa antiga e o medo de um confronto que desta vez não será sobre domínio, mas sobre aniquilação.